Estamos aqui mais uma vez, Católico Cê Sabia, Padre Neco, Padre Felipe Neco para os amigos, né? Mas Padre Felipe Neco. Padre Renan aqui, uma grande alegria estar com vocês de novo nessa terça-feira em Curitiba, com muitíssima alegria para um novo capítulo, um novo episódio do Católico Cê Sabia. É terça-feira, 7 de julho, ontem foi Santa Maria Gorete, não celebrei a missa, celebrei a missa do tempo comum, mas aí tivemos presente nas orações também e também mencionei também na oração eucarística. Mas aqui estamos outra vez, pois terça-feira, pois ontem meio corrido por aqui, Padre Renan, mas já estamos aqui novamente. Como está, Padre Renan? Como foi aí sua semana aí? Graças a Deus, uma semana muito intensa, né? Graças a Deus, porque intensa ministerialmente falando, quero dizer, né? Como sabem, em Joinville, seguimos lá com as missas dentro dos cuidados devidos. Eu tive minhas acompanhamento espiritual das pessoas, visitas, direções espirituais, sacramento que eu pude celebrar também, a Eucaristia no sábado e no domingo. Então sim, foi uma semana, momentos de adoração, foi primeira sexta-feira do mês, tivemos nossa adoração, nossa hora santa na quinta-feira, enfim, foi uma semana assim bastante intensa, né? Dentro da pandemia a gente teve que se virar aí, né? Por isso eu tive que, estava falando com o Padre Felipe, foi uma semana muito intensa, eu tive que dedicar minha segunda-feira a preparar esse tema de hoje, né? Porque normalmente a gente grava na segunda-feira, mas nessa semana não consegui preparar e dediquei a segunda-feira ontem a preparar bem esse tema de hoje que vamos tratar. Então, aqui estamos na terça-feira hoje gravando extraordinariamente na terça-feira. Mais ou menos, né? Semana passada também foi terça, nossa, semana retrasada foi terça-feira. Mas já tinha gente me cobrando já, na verdade, por isso que já não queríamos deixar passar hoje. À noite já espero publicar pela noite aí, depois das minhas orações, aí vamos aí tá subindo aí em todas as redes sociais, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, qual mais? Já nem sei, já até me perco em tudo isso já. Mas estamos todos aí, não? E depois podem também dar seu like lá no Facebook, no Instagram, Twitter, estamos por aí, para você tá compartilhando também, fazendo chegar a mais pessoas também, o nosso projeto do Católico Cê Sabia, que, pois, creio que já comentamos um pouco, o nosso intuito não é nada super, hiper profissional, na verdade, pois essa conversa que buscamos ter sobre temas católicos para tentar iluminar, pois, principalmente os católicos, mas também são bem-vindos todos os demais que têm interesse e curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a fé católica, né? Comentando até com a Doris, nossa amiga Doris aí, ela comentava de umas perguntas, mensagens estavam recebendo de alguém que a seguia e tal, e um pouco desafiando, né, o tema, até era o tema sobre o inferno, não, Deus criou o inferno, vai ser uma temática que eu também quero preparar depois, até já dei algumas respostas para ela, mas eu comentei que, pois, primeiro de tudo, a pessoa quando vem para escutar o Católico Cê Sabia, ou quando quer realmente, pois, conhecer o tema, tem que ter essa abertura, não dessa curiosidade, dessa abertura para, pois, pelo menos tentar entender o que a outra pessoa quer transmitir. Quando a pessoa já vem já com um prejuízo, não com prejuízo já formado, já com uma ideia e não está aberta a aceitar uma explicação, ou pelo menos a opinião, não, se não é uma coisa que a pessoa sabe com certeza, pelo menos uma opinião, uma explicação sobre como ela vê, então fica muito difícil de você entrar num diálogo, de você buscar realmente a verdade. Eu creio que, sobretudo, na busca da verdade, é super importante essa abertura. Se você vai conversar com uma pessoa, em todos os âmbitos, hein? Não só no âmbito religioso, não, em qualquer âmbito da vida, se você quer descobrir um pouco mais o que está mais próximo da verdade, o que pois, necessitamos, não, essa abertura de poder escutar também as opiniões do outro, porque talvez ele vai ver de um ângulo que você não vê, e talvez pode até mesmo enriquecer a verdade que, pois, você já possui, mas não é que cada um tem a sua verdade, não. A verdade é uma e opiniões há muitas, né? Claro, e a gente anima vocês, ouvintes, a mandar seus comentários, suas sugestões, né? A gente agradece, mas sempre temos que pensar que nós tentamos humildemente expor o que a doutrina da Igreja Católica expõe, né? Obviamente, dentro da nossa limitação também, é verdade que tem temas que a doutrina é clara e é assim e não cabe discussão. Tem outros temas que cabe um pouquinho a opinião pessoal de cada um. Então, temos aqui a nossa opinião, que a gente contribui como sacerdotes católicos,
mas enfim, cada um também está aberto a fazer suas sugestões e tal, sempre dentro desse diálogo que o padre Felipe comentava, né? Mande aí suas sugestões, a gente já tem uma lista de temas que preparar, vamos tentando pouco a pouco responder, mas manda seus comentários, a gente agradece muito de coração. Eu fiquei muito agradecido com aquela correção que me foi feita, né, sobre o tema do preciosíssimo sangue de Jesus. Alguém que com muita bondade, com muita caridade, com muita delicadeza disse: olha, padre, faltou precisar um pouquinho, tem uma correção aí na cidade que teve aquele fato extraordinário. Isso se agradece realmente, né? Mas efetivamente o diálogo, a escuta é a base de toda a conversa que nós temos aqui no Católico Se Sabia, né? É uma ideia que a verdade não nos pertence, não somos donos da verdade. Nós buscamos transmitir essa verdade, a verdade do Evangelho, a verdade, pois, da Igreja, da tradição, do magistério, e esse é o intuito, né? Pois fazer chegar aos católicos o que, pois, Deus transmitiu e segue transmitindo através de sua Igreja. Claro que com a nossa própria limitação, como o Padre Renan comentou, mas buscamos, na medida do possível, ter sempre com claridade o que a Igreja diz. Claro, como ele falou, pois alguns aspectos podem estar até mesclados com a nossa opinião, nosso ponto de vista, mas em geral queremos apresentar o que é a fé católica. Por isso, pois, sempre basicamente começamos os temas, pois através do Catecismo da Igreja Católica, buscando ali sempre a fonte quase primária de tudo, o Evangelho, por suposto, mas temas mais amplos talvez não encontremos diretamente no Evangelho, mas pois e doutrinas, pois solidamente não aprovadas para a Igreja e tudo isso, né? Então, pois até mesmo o tema de hoje que o Padre Renan vai nos falar, pois aí buscamos num clássico da teologia, não, Adolphe Tanqueray, não, se eu não me equivoco, com francês, lá de início do século XX, 1920, deve ter mais ou menos o Morto escrito, e é um compêndio de teologia cética mística. Também tem Royo Marin, também muito conhecido, que também fala do tema, mas sempre buscamos nossas fontes do que, pois, é perene na Igreja, não? Então, pois, é isso aí. De que você vai nos falar hoje aí, Padre? Muito bem, só antes eu tenho que dizer aqui para quebrar um pouco o gelo que vou mandar uma foto, eu vou postar no stories do meu Instagram uma foto do nosso estúdio aqui, onde temos microfone, fone de ouvido, genuflexório para confissão, armário para rouparia, uma bicicleta estática que chegou aqui para alguém fazer exercício dos padres, e o padre Felipe Neco com a sua garrafa térmica, a sua cuia de chimarrão e a sua boina para se proteger do frio. Uma cena que todo mundo que segue o Católico Se Sabia tem que ver. Vou colocar lá no meu stories depois e marcar a página do Católico Se Sabia para que vocês possam depois dar seu like, ver de onde nós tiramos tanta inspiração para esses temas, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vai começar a tratar aqui um tema que tenho que dizer que a gente agradece muito as sugestões e tal, mas olha, fazendo uma confissão, me colocaram em apuros, viu? Me colocaram em apuros porque o Padre Felipe falou do Compêndio de Teologia Cética e Mística de Tanqueray. Eu usei parte desse livro, fiz uma leitura sobre Royo Marin também, Teologia da Perfeição Cristã, e são livros de 900 páginas, 800 páginas, e eu tive que tratar algum tema aí desse livro e colocar em 3 páginas. Então foi... Não, você não leu tudo agora, não li tudo, né? Mas tive que tratar algum tema que está ali e colocar em 3 páginas. Foi uma segunda-feira intensa dentro disso, mas claramente o ouvinte do Católico Se Sabia pediu, e o Padre Renan e o Padre Felipe tentam responder com muitíssima alegria. E o tema de hoje é o tema da vida de graça. A vida de graça foi um dos temas sugeridos pelos nossos ouvintes e a gente tentou responder dentro desse episódio, né? O que eu percebo, falando já do tema da vida de graça, né? Antes que o galo comece a cantar, porque a gente começa a falar e o tempo passa, né? Então vamos lá. O que eu percebo, ao menos atendendo pessoas, atendendo seminaristas, que eu atendo muitos seminaristas nossos aqui, né? Atendendo a juventude em geral, é que as pessoas, quando pensam na vida de graça, muitas vezes associa vida de graça a não cometer pecados, especificamente pecados mortais, né? Então, é muito comum que a pessoa me pergunte: padre,
eu cometi pecado, então eu já não estou em estado de graça. Ou, padre, eu estou em estado de graça porque eu não tenho pecado mortal. Né? Então, fica essa associação que, em parte, é verdade, né? Mas eu acho que a pessoa vive em estado... Isso é o que dizem, né? A pessoa vive em estado de graça quando não comete um pecado mortal. Então, claramente que se alguém ainda precisa uma formação sobre os pecados mortais, sobre todo esse tema de catecismo, podem sugerir e o Padre Felipe com toda alegria vai tratar com vocês. Mas é um tema também que eu encontro também de muita deficiência, Sim, porque eu sim. pergunto sempre quais são as condições para que um pecado seja mortal, grave, e a maioria das pessoas não sabem responder. Então, mas a gente vai deixar para surpresa para o próximo episódio, né? Mas o ponto é que me parece muito pobre reduzir a graça a não cometer pecados mortais, né? Ou seja, algo tão grandioso, algo tão maravilhoso que Deus nos ofereceu e nós simplesmente reduzimos à pobre constatação de não cometer pecados. Eu costumo dizer que não cometer pecados mortais é o mínimo que nós temos que fazer, né? Se queremos viver na vida da graça. Porém, o cultivo dessa vida de graça vai muito mais além do que não cometer pecados, né? Não se limita a não cometer pecados mortais. É um elemento, mas não se limita a isso. É o início da vida de graça, né? O início da vida cristã é viver essa vida sem pecado. É a nossa luta de cada dia. Sim, até exato. mesmo na teologia, pois ele vai falar das 3 vias de união com Deus, e é a primeira via, não? A primeira via de purgação, a via purgativa, de poder realmente eliminar o pecado da própria vida, pelo menos os pecados mortais. Né? Sim, sim, aqueles que conhecem o castelo interior, né, de Santa Teresa, as 7 moradas, a primeira morada, que é a entrada no castelo, né, ou seja, o início da vida espiritual, Santa Teresa coloca a pessoa que vive numa atitude de não cometer pecados mortais, né? Então é o início de tudo, mas não se limita a isso, né? É muito mais do que isso. Viver em graça, a vida de graça significa, assim como resumo, a vida divina em nós, é Jesus Cristo mesmo que habita em nós. E por isso, cultivar uma vida de graça não é só não cometer pecados mortais, mas sim viver a realidade de que Deus mora dentro de mim. Viver a realidade mais maravilhosa da nossa vida. Falar com Jesus, pensar nele, entregar a ele minha vida, meus dons, oferecer atos de amor e reparação a ele que vive em mim, viver a realidade grandiosa da nossa vida cristã. Deus habita em mim, somos templos do Espírito Santo. Então, isso é a graça, essa é a vida de graça, é a vida consciente de que eu sou o templo do Espírito Santo e como eu cultivo essa realidade. Claramente, o básico, a noção mínimo que eu posso fazer consciente de que Deus habita em mim é não cometer pecados mortais, para não quebrar essa relação de amor minha e Deus. Mas não se limita a isso, porque seria muito pobre, né? Vamos então aprofundar um pouco nesse tema. As perguntas que nós vamos responder aqui nesse episódio são, além da clássica pergunta o que é a graça, né, que eu peguei desse livro de Tanqueray, além da clássica pergunta então o que é a graça, nós vamos responder a pergunta como nos chega a graça, como podemos perder a graça e como crescer na vida de graça. Advirto que algumas pessoas ou alguns tratados também aqui, né, nos falam de estado de graça. Então, realmente é uma questão de linguagem, mas eu aqui estou falando da mesma coisa. Vida de graça, estado de graça, para nós nesse episódio vão ser expressões que querem dizer o mesmo, né? Ainda que depois alguém possa precisar um pouco melhor, mas nesse episódio estamos falando da mesma coisa. Então, o primeiro elemento a considerar hoje, o que é a graça? É preciso definir bem esse tema, porque na teologia católica, Tanqueray já diz isso também no seu tratado, e outros tantos, né, de vida espiritual, o mesmo catecismo fala disso, né? Na teologia católica existem 3 modos de falar da graça. Existem as graças atuais ou circunstanciais, que são aquelas graças que Deus nos dá em determinado momento ou determinada circunstância da nossa vida. Depois existem as graças sacramentais, que são as graças próprias de cada sacramento. E aqui nós falaremos da graça habitual ou graça santificante, que é, como foi dito, a presença de Deus em nós. Então, nós falamos de
3 graças, alguns colocam ainda um quarto tipo de graça, né? Que são as graças especiais, as graças carismáticas, né? Que são graças que Deus dá a uma pessoa que tem determinado carisma. Mas, em geral, os tratados coincidem em 3 tipos de graça: graça santificante ou habitual, graça atual ou circunstancial e graça sacramental. Nós vamos falar aqui da primeira, tá? A graça santificante, a graça que recebemos no batismo, a graça que é a vida divina em nós. Só um parêntese, já que não vamos falar das outras, pois a graça sacramental, o padre já comentou, pois são as graças próprias que derivam dos sacramentos, pois cada sacramento tem uma graça específica e as graças que pois, decorrem do próprio sacramento, Eucaristia, confissão, batismo, matrimônio, sacerdócio, então todos os 7 sacramentos, como vocês todos sabem, né? E depois a graça atual talvez seja a graça que as pessoas entendem mais, que, recebi uma graça, não tipo que as pessoas falam, não recebi uma graça. É um momento, né? Recebi uma inspiração, recebi um momento em que pois, tinha uma dúvida e Deus me deu uma luz. Não, essa é a graça atual, a graça que estamos em uma dada situação, em uma toma de decisão importante, e quando rezamos e Deus nos ilumina, não? Ilumina pois, nossa mente, nosso coração, nossa vontade. Então essa é a graça atual e eu creio que essa graça as pessoas estão talvez mais familiarizadas, porque são aquelas moções do Espírito Santo para um ato específico, um ato concreto na nossa vida, não? Que é diferente da graça habitual, que pois é a graça que estamos imersas nela, que é do que o padre Renan vai falar, não? Que eu creio que essa é a parte onde menos entendemos. Sim, o padre Felipe comentou bem e eu comecei a tratar esse tema da graça santificante ou graça habitual, porque o tema que foi sugerido é vida de graça, né? Então, a vida de graça é a vida da graça em nós. O que eu entendo por vida de graça realmente é a presença de Deus em nós. E também outros, né? O catecismo, o Tanqueray, como eu falei. Porém, essas que são graças também, graça habitual, graça sacramental, o que o catecismo fala dessas graças é que elas completam, elas aperfeiçoam, elas fortalecem a graça santificante ou graça habitual, que é a presença de Deus em nós. Então, nós vamos falar um pouco mais para baixo, né? Um pouco mais para baixo, eu estou com a folha um pouco mais para frente, sobre como crescer na graça. E vocês vão ver que um dos meios para crescer na graça é a vida sacramental. Então, ou seja, a graça sacramental fortalece a graça habitual, completa a graça habitual. A graça habitual é a presença de Deus em nós. Então, estamos falando basicamente da ação de Deus na nossa vida, né? Nossa vida de união com Deus, Exato. basicamente, né? Quando as pessoas perguntam muitas vezes, Pai, como permaneço unido a Deus, pois vivendo a vida de graça. Exatamente. Vivendo em estado de graça habitual, pois temos a certeza que Deus está em nós, que Deus habita em nós. Então, no seu compêndio de teologia ascética e mística, Tanqueray fala que a graça é a vida de Deus em nós. Porém, ele mesmo diz, se deve cuidar com essa expressão. Por quê? Porque pode ser entendida como panteísmo, né? Deus sou eu. Uma vez eu estava de missões, de casa em casa, e entrei numa casa de uma irmã de outra religião, e ela me disse, por que vocês têm o crucifixo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E abriu os braços. E abriu os braços e falou, isso é Jesus Cristo, sou eu sou Jesus Cristo está em cada um de nós, etc. Então, vamos precisar bem isso, né? Porque pode entender um pouco como panteísmo e o mesmo Tanqueray faz esse cuidado, né? Se trata melhor de uma participação da vida divina. Então, é verdade que nós podemos falar de graça como vida de Deus em nós, mas porque nós, por presente de Deus, temos uma participação na vida divina, que é a nossa vida da alma, né? Participação, então, a graça é uma participação da vida divina conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo. Ou, se querem, o Catecismo da Igreja Católica tem a seguinte definição. Então, Catecismo número 1997. A graça é uma participação na vida de Deus. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa na graça de Cristo, cabeça do seu corpo. Como filho adotivo,
pode doravante chamar Pai a Deus, em união com seu Filho unigênito, e recebe a vida do Espírito que lhe infunde a caridade e forma a Igreja. Portanto, querido ouvinte, você já percebe que tem elementos comuns entre o Tratado de Tancredi e o Catecismo, que são a participação na vida de Deus. Essa participação é dada por Cristo e nos permite assim unir-nos a Deus, unir-nos à vida de Deus, né? Aqui temos que fazer um parêntese. Os diversos tratados de vida espiritual sempre falam, sempre falam que quando vão tratar da graça, falam sobre o estado preternatural do homem. Ou seja, é um pouquinho complicado isso, né? Eu não quero entrar nesse tema, mas como falam sempre, comento, né? Ou seja, o estado do ser humano antes do pecado original. Nossos primeiros pais, antes do pecado, nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança e, portanto, fomos enriquecidos com dons que nenhuma outra criatura tinha recebido. E tudo isso foi perdido pelo pecado original. Então, a teologia fala de um estado do ser humano antes do pecado original, muitos dons, muitos presentes que Deus tinha dotado o ser humano por ser imagem e semelhança sua. Veio o pecado, o homem pecou, nós pecamos, o pecado original privou o ser humano dessas graças. E depois Jesus Cristo, Deus em sua infinita misericórdia nos deu a redenção do pecado pela vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. E é por Cristo que recebemos essa graça que pelos nossos primeiros pais tínhamos perdido. Então, basicamente, a vida da graça, de certa forma, nós temos, pelo fato de ser criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, o galo já começou a cantar. Na metade já. Pelo fato de ser criados à imagem e semelhança de Deus, recebemos dons e graças que nossos primeiros pais, pelo pecado, nos privaram, pelo pecado original fomos privados dessas graças, e Jesus Cristo, pela sua paixão, morte e ressurreição, vida, paixão, morte e ressurreição, nos devolveu, de certa forma, a graça que por nossos pais tínhamos perdido, né? Então, por isso se fala de dons preternaturais, ou seja, o que o homem tinha antes do pecado, né? Assim sendo, alguns autores colocam a graça que recebemos no batismo como um dom do amor de Deus, que nos devolve o que tínhamos perdido, ou seja, Deus em sua infinita bondade já nos tinha dado esse dom, nós o perdemos pelo pecado, Deus em sua misericórdia nos devolve pelos méritos de Jesus Cristo. Ao final se conclui que o único que Deus quer, olha só que bonita essa afirmação, né? Também, agora não me lembro se foi de Tancredi ou de Royo Marin, né? No outro livro, né? Ao final se conclui que o único que Deus quer é nos salvar. Deus nos criou para que nós estejamos com Ele. Deus nos criou para que estejamos sempre em comunhão com Ele, em união com Ele. Então o homem pecou, mas Deus nos redimiu, enviou Jesus Cristo que nos perdoa, que nos eleva. Então, Deus só quer salvar-nos. Deus não nos criou para a morte, sim para a vida. Deus não nos criou para a condenação, e sim para a salvação. Tudo isso para tentar explicar em poucas palavras o que é a graça da qual nós estamos falando, que é a participação nessa vida de Deus em nós. É importante só... Talvez não tenha ficado, talvez claro, o padre passou um pouco rápido, mas eu acho bem importante notar o início da graça na nossa vida, pois atual, nasce através do batismo, não? Então, o sacramento principal de iniciação cristã que traz a vida de graça para nós, que é pois a habitação, a inabitação da Santíssima Trindade em nossa alma, é o batismo. Então, o batismo é a porta de entrada para toda a vida de graça. Então, quando recebemos o batismo, pois entramos em união com Deus, entramos na vida de graça. Eu acho bem importante ressaltar a importância do sacramento do batismo, também por onde começamos essa vida de união com Deus, vida de graça. A gente vê, então, eu fico muito feliz porque a gente vê que estamos bem acompanhados, que o grande teólogo, o padre Felipe, não deixa passar nada, porque o ponto 2 é como nos chega a graça. Adiantei. Então, já quebrou a surpresa, tá vendo? Então, como nos chega a graça, como nós recebemos de Deus esse presente que é a habitação da Trindade dentro de nós, que é a vida de Deus em nós, né?
Obviamente aqui nós estamos falando daquela graça que é, como eu falei, a presença de Deus em nós. Bem, essa graça nos chega diretamente por Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. No Evangelho nós temos alguns testemunhos, né? No Evangelho, no Novo Testamento em geral, né? No capítulo 14 do Evangelho de São João, versículo 23. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e a ele nós veremos e faremos nele a nossa morada. Então, Deus quer habitar em nós. Testemunha disso foi a própria palavra de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, a revelação do Pai, a palavra de Deus feita carne, foi a que nos revelou esse querer de Deus habitar dentro de nós. São João, apóstolo João, na sua carta, a primeira carta de São João, capítulo 4, disse: Deus é amor, e quem vive no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, São João também testemunha que Deus mora dentro de nós. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, disse: Não sabeis que vós sois templos de Deus, e que o Espírito Santo mora em vós, habita em vós? Então, é uma realidade que já nós vemos na Sagrada Escritura, e que depois toda a tradição católica vai aprofundar. Deus vive dentro do cristão. A graça, a presença de Deus em nós é uma realidade. Agora, de onde nasce tudo isso? Essa graça nós, cristãos, a recebemos no nosso batismo, como bem disse o padre Felipe, né? Ou seja, o batismo é a porta pela qual entramos a fazer parte da família de Deus. É onde recebemos a filiação adotiva, a graça da habitação de Deus em nós. Então, como nos chega essa graça? Nos chega através do batismo. É o batismo quem faz com que nós possamos receber essa habitação de Deus em nós. Entrar na vida de Deus, participar da vida de Deus. Claro que aqui tem uma pergunta que às vezes pegam os católicos, mas que agora já não vai pegar porque o católico se sabia está aqui para isso. E a pergunta que sempre fazem com relação a isso é: Padre, e quem não é batizado? Não é amado por Deus? Não é filho de Deus? Até permitam-me um parêntese de novo, que saiu por aí faz anos um vídeo meio polêmico que alguém dizia: todos somos filhos de Deus, todas as religiões e todos somos filhos de Deus. Cuidado, porque é um pouquinho complicada essa afirmação, mas em parte é verdade, em parte. Agora o católico se sabia vai esclarecer todas as suas dúvidas. Estou fazendo propaganda para que vocês compartilhem tudo isso depois, né? Então, como eu falei, voltando no tema, a pergunta que sempre fazem com relação a isso é: quem não é batizado não é filho de Deus? Eu costumo responder o seguinte, obviamente eu apoiado pela interpretação que me ajudou muito o Papa Bento XVI, né? Filho de Deus todos somos por natureza, ainda que eu prefiro falar aqui de criatura de Deus, né? Todos somos filhos de Deus por natureza, todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por natureza, todos somos filhos, todos somos criaturas de Deus. Agora, o batizado, porque Jesus Cristo disse: batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batizado, ele é filho de Deus pela graça, né? A presença de Deus habita na pessoa batizada. Então, eu prefiro dizer criatura de Deus todos somos, filho de Deus, quem recebe o batismo. Ou se querem chamar filho de Deus por natureza e filho de Deus pela graça. Prefiro evitar ambiguidade, porque a linguagem pode ser muito complicada aí, né? Então, um não batizado, se não entrou na vida divina, se Deus não habita nele, não pode se salvar? É a pergunta que me fazem, né? E a resposta, como eu falei, o Papa Bento XVI nos deu: isso cabe à misericórdia divina. Ou seja, nós confiamos a pessoa não batizada, que morreu sem receber o batismo, nós confiamos à misericórdia de Deus. O que é certo é que Deus não quer abandonar o homem. Agora, também acontece muitas vezes que o homem sim quer abandonar a Deus, basta ver nossos pecados, né? Então, o Papa Bento responde dizendo que confiamos a pessoa não batizada à misericórdia de Deus, e nós, por nossas capacidades, não podemos dizer se ela se salva ou não se salva. O que podemos dizer, porque foi revelação de Jesus Cristo, é:
o batismo é a porta da salvação, o batismo é a porta da graça, né? Então, como estamos saindo um pouquinho do tema para entrar no tema do batismo, então vamos voltar aqui, né? Como nos chega a graça? Pergunta, resposta: pelos méritos de Jesus Cristo, pelo batismo. Jesus Cristo nos convidou, eu vos batizo, São João Batista dizia, eu vos batizo com água, virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, etc., que é Jesus Cristo. Então a graça nos chega através do batismo, meu querido ouvinte, já está essa segunda pergunta respondida também. Vamos continuar para ir terminando já. Estamos um pouquinho já um pouco mais da metade. Como podemos perder a graça? Essa pergunta é muito interessante porque o ouvinte do Católico Se Sabia perguntou, pediu para tratar o tema da vida de graça. Então, essa vida de Deus em nós podemos perdê-la e não viver com a realidade de que Deus age em nós. Como podemos perder a graça? A doutrina católica nos fala claramente que o pecado mortal é o que nos priva da graça de Deus em nós. Claramente se chama pecado mortal por ser a morte da alma, o abandono dessa vida em Deus. Então, respondendo claramente a como se pode perder essa graça, essa relação com Deus, essa vida de Deus fica quebrada justamente quando a pessoa comete um pecado mortal. De novo, o Catecismo, Catecismo da Igreja Católica, número 1861, diz: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, tal como o próprio amor. Tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. Então, o catecismo é muito claro, a gente não pode inventar nada, o catecismo é muito claro dizendo que o pecado mortal nos priva dessa graça, da habitação de Deus em nós, e nos exclui, portanto, da vida em Deus, e portanto da vida eterna em Deus também, se a gente não se arrepende. Claramente, todo pecado que o pecador arrependido pede perdão e confessa e recebe o perdão de Deus é sempre perdoado, Se me permite aqui uma reflexão pessoal de novo, tem pessoas que não tendo pecado mortal não buscam esse sacramento do perdão, porque dizem, eu vivo em estado de graça, padre, porque eu não cometo pecados mortais. Então voltamos, o que significa viver em estado de graça? O que significa viver em estado de graça é só não cometer pecados mortais? Talvez é o início, mas aí a pessoa diz, eu não cometo pecado mortal, eu não vou me confessar. Então, eu sempre lhe coloco um exemplo, Não sei se o padre Felipe já brincou disso, mas eu quando era criança, nós brincávamos de telefone com 2 copinhos de plástico amarrados com um barbantinho. Sou mais velho que vocês. Brincadeira clássica. Então a pessoa ficava longe, um barbantinho no meio, 2 copinhos de plástico nos extremos. A criançada que escuta isso aqui, os adolescentes aí não tem nem ideia do que é isso. São 2 telefones, assim, que você coloca lá e troca, não tem nem ideia. Depois os pais explicam, aí podem brincar vocês também em suas casas, é muito divertido. Agora nessa pandemia, nessa quarentena, para tirar os telefones dos filhos, pode dar 2 latinhas aí. E até você, olha só, o Católico Se Sabia está ajudando muito os pais também. Até você pode fazer um ensinamento catequético, porque aqui eu vou falar da graça de Deus justamente usando a imagem do telefone feito com 2 copos de plástico. Então você pai, você mãe que nos está ouvindo, aí está uma dica para a sua catequese domiciliar. Eu falo muito desse exemplo. A brincadeira do telefone com 2 copinhos de plástico, Claro, os exemplos são imperfeitos, eu insisto muito, Porque senão vão dizer, o pai está comparando a graça com uma brincadeira de criança. Não, é um exemplo para a gente entender melhor, mas os exemplos sempre são imperfeitos. Então, você pode falar com a outra pessoa quando tem um fiozinho no meio. Você corta esse fiozinho, não tem a ligação com aquela outra pessoa, Você pode falar no seu copo de um lado que a pessoa não vai escutar. Então, o exemplo que eu coloco é que a graça é essa. É como se nós estivéssemos de um lado, Deus estivesse do outro e o cordãozinho ali é a graça.
O pecado mortal o que faz? O pecado mortal corta aquele barbantinho lá. E o pecado venial? O pecado venial não corta, porém ele desgasta um pouquinho, fica mais fininho, fica meio rasgado. Aí você comete outro pecado venial, fica mais desgastado. Você comete outro pecado venial, desgasta um pouquinho mais. Chega uma hora que a mínima tentação, a mínima dificuldade vai arrebentar aquele barbante. Então, por isso, na teologia se fala justamente de que às vezes a pessoa não tem pecado mortal e não se confessa e vive em graça porque não tem pecado mortal. Mas você comete, está tão abandonado e comete tantos pecados veniais e não vai se arrependendo e não vai buscando a confissão e oração para se arrepender disso, mas ao final vai chegar também a um pecado mortal porque a sua vida de graça está muito fraca, né, naquele sentido. Né? Ou talvez já não vai passar o som, né? Porque os copinhos que transmitem o som vai passar mais ou menos, porque já o barbante já está desgastado. E demais também, não complementando um pouco para o Renan, perdão, mas é também o efeito da graça própria do sacramento. Se não recebemos a graça do sacramento da confissão, pois não vamos receber as graças que dele decorrem para a nossa santificação, para a nossa maior união com Deus. Então, é essencial receber todas as graças possíveis. E cada graça específica também de cada sacramento, pois vai nutrir a nossa alma e vai, pois, nos ajudar na nossa santificação de um modo concreto que cada sacramento dá, não? Com certeza, isso de fato, né? É por isso que eu digo que é necessária a confissão, ainda não tendo talvez um pecado mortal, justamente porque como consequência de vários pecados veniais vai enfraquecendo a alma e assim a pessoa ao final vai perder sim sua graça porque sua alma está fraca, né? Só não queremos que os párocos nos matem a partir disso, porque agora todo mundo vai com 2 pecados veniais, vai estar buscando os párocos para a confissão, os párocos vão nos matar. Mas claro, não, essa realidade também encontramos uma dificuldade grande, não, que muitos dos padres, especialmente os párocos, não, que trabalham diretamente na paróquia, pois talvez não tenham todo o tempo necessário para atender, pois talvez uma confissão até, vamos dizer, mensal de pecados veniais. Claro, a cada quanto devemos nos confessar? Pois pecado mortal, de imediato, quanto antes. Pecados veniais? Pois não sei, depende da disponibilidade do seu pároco. Eu diria, ideal a cada 3 meses, 2, 3 meses, 4 máximo, não? Então, pecado mortal de imediato. Pecado veniais, pois para receber a graça, não, mas vai depender sempre dessa disponibilidade do seu pároco também, né? Sim, então vamos correr aqui porque está acabando o nosso tempo. Nós falamos o que é a graça, a vida de Deus em nós, como como recebemos a graça, recebemos no batismo. Como perdemos a graça, perdemos com o pecado mortal ou às vezes até com o abandono da nossa vida em uma série de pecados veniais que você não se confessa e não fortalece a sua alma, pode chegar também a perder essa graça com qualquer mínima dificuldade que tenha, porque sua alma está fraca. E quarto e último ponto, como crescer na vida da graça, justamente. Então, Deus habita em nós, sem dúvida, e a presença de Deus está com toda a sua riqueza dentro de cada um de nós quando estamos em graça, né? Agora, essa graça deve ser fortalecida, deve ser alimentada, isso é a vida da graça. Até mesmo Tanqueray, Royo Marin e outros clássicos da vida espiritual, eles fazem aquela comparação, insisto, comparações são sempre imperfeitas para falar da vida de Deus, porém ajuda, né? A comparação com a mesma vida natural, né? Então eles falam, a vida natural ela precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de um mecanismo para você sobreviver, né? A vida do espírito também, a vida da alma também, a vida da graça também, né? Então, também a vida da graça, por mais que é Deus em sua grandiosidade, em sua infinita riqueza que existe a vida em Deus, está presente dentro de nós, mas ela deve ser alimentada, deve ser nutrida, deve ser fortalecida. Então, como crescer na vida da graça? Por oração, certamente, eu vou falar sobretudo de 2 coisas, né, que talvez daqui se poderia aprofundar muito mais, mas o nosso tempo é limitado, está acabando, vamos correr. Eu vou falar sobre a oração e os sacramentos, né? Como falamos, os sacramentos, cada sacramento tem também sua graça particular do sacramento, então sem dúvida que ajuda a alimentar e fortalecer a graça santificante de Deus que habita em nós. Oração e sacramento é o que nos ajuda a alimentar nossa alma, a fortalecer nossa graça. Por oração se entende
todo modo de se unir a Deus e falar com Deus. Cada vez que nos unimos a Deus, desde a intimidade do nosso coração, no silêncio, ou as orações vocais, exercícios de piedade como o terço, momentos de louvor em comunidade, celebrações, tudo o que nos leva a nos unir a Deus, isso fortalece a graça, a vida de Deus em nós. Quando mais abandonamos nossa oração, quanto mais abandonamos nossa oração, mais vai enfraquecendo essa graça em nós. Porque Deus está dentro de nós, mas nós nunca pensamos nele, nunca falamos com ele, nunca nos dirigimos a ele, então essa graça vai se enfraquecendo. Então, como crescer na vida da graça? Pela união com Deus na oração. E segundo modo forte de se unir a Deus também é pelos sacramentos, né? Como em cada sacramento está também uma graça, essas graças, chamadas graças sacramentais, ajudam a fortalecer a graça santificante, que é essa da qual nós estamos falando. Então nós temos sobretudo 2 sacramentos que podemos receber com bastante frequência, com tal de que nos sirva para o fortalecimento da graça em nós. A Eucaristia e o sacramento da penitência, né? Obviamente, de repente tem alguma pessoa doente, pode receber o sacramento da unção dos enfermos, mas outros sacramentos é uma vez, né? Então não podemos receber todos os sacramentos sempre que queremos, porém a confissão e a Eucaristia são sacramentos que podemos receber com bastante frequência, sempre que tem o padre, né? Sempre que as circunstâncias permitem, porque agora em pandemia também não se aplica muito, né? Não é tão fácil. E são sacramentos que nos dão essa graça, e essa graça nos ajuda a fortalecer cada vez mais essa graça da qual estamos falando, que é a graça santificante, a presença de Deus em nós. Meus amigos, fizemos um recorrido grande para falar desse tratado da graça, da vida da graça, o que é a graça, como ela nos chega, como nós perdemos e finalmente como nós podemos crescer nessa vida, nesse estado de graça, pela oração e pelos sacramentos. Aguardo seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, enfim, tudo que queiram completar aqui o nosso tema, porque o tempo é sempre limitado, mas eu de verdade espero ter, dentro da nossa pobreza, com a ajuda do catecismo e dos compêndios de teologia, contribuído de alguma forma para esse tema que nos foi sugerido, a vida de graça, essa vida de Deus em nós, que todo cristão deve viver por grandíssimo presente que Deus nos deu em Jesus Cristo. Maravilha, Padre Renan, muito obrigado aí pela grande informação e resumo, que creio que o mais difícil talvez é poder apresentar essa temática de modo tão sucinto, tão bem explicado, mas espero que possa ser realmente de ajuda a todos vocês. Não sei se você tem um alô aí para o pessoal, eu quero simplesmente deixar um alô aí a Camila de Jesus, aí a Camila que tivemos também em sua casa para abençoar a casa, tivemos aí também tendo um almoço com ela, seu esposo Luciano, que está grávida, a Camila esperando aí a Terezinha, estava também a sua irmã, a Franciele, e ela mandou aí um alô, escreveu aí também os comentários aí da nossa página do Católico Você Sabia, nos últimos 2 episódios, mandou alô também para o Otávio e para Larissa, caso me deu branco aqui, e os pais dela, a Silvana e o Fábio, que pois esses dois, o Otávio e a Larissa, vão ter a graça de celebrar o seu matrimônio. Espero que ainda esse mês, dia 25, na verdade ia ser esse sábado, dia 11, mas devido ao lockdown, pois agora dessa semana que foi retomado, pois esperamos no dia 25 poder celebrar aí o matrimônio. E tivemos esse sábado, pois o bispo me concedeu a permissão de poder celebrar a crisma do Otávio, para poder chegar com todos os sacramentos da iniciação cristã completos, para poder receber pois, de maneira mais profunda ainda o sacramento do matrimônio. Vai ser uma coisa que foi bem simples, só estava realmente sua noiva, futura esposa, Larissa e os seus sogros. Seus pais estão fora de Curitiba e pois aí tinha também uma convidada que apareceu aí também, que eu mando também um alô aí para Jennifer também, e pois isso não, e já daqui a 2 semanas, se Deus quiser, 2 semanas um pouquinho mais, teremos também aí a boda deles também. Eu vou celebrar esse sábado um casamento, Padre Felipe. Um casamento vai ser só com os pais dos noivos ali, uma cerimônia bem privada, mas um sacramento do matrimônio muito bonito. Mando o meu alô a Heloísa e o Paulo lá de Joinville, que eu vou celebrar
juntos, vamos celebrar juntos essa grande graça na vida de vocês. Deixo o meu alô. Queria mandar um alô também para a Marciane, porque a Marciane nos escreveu perguntando, pedindo colaboração, ajuda, comentários, sugestões, né? E ela também tem ali um podcast católico, ela falou que está ajudando-se muito do Católico Se Sabia, a gente manda o nosso alô também. Ela tem um podcast Café Católico, que está começando, né, com um grupo de jovens ali de Joinville. Então tomara que também sirva de grande ajuda, manda o meu alô para a Marciane também. É isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um Católico Se Sabia. Como já falamos, pois deixe-nos seu joinha, seu like lá em nossas páginas, nossas redes sociais. Comenta também aí na nossa página. Siga-nos, segue-nos em todos os meios que puder e nos acompanha aí. Não sempre chega muito mais rápido pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, porque já faz automático. Eu publico já na nossa página, né, oficial, então já chega até antes mesmo do que eu fazer as nossas promoções. Eu tenho feito nossas promoções pelo WhatsApp, passo às vezes 1, 2, 3 dias depois mandando WhatsApp para todos os contatos, que dá um pouquinho de trabalho, como vocês devem imaginar, mas é isso aí, mas vai chegar para vocês. católicosesabia@gmail.com. Pode mandar também sua mensagem, seu agradecimento, seu alô para outras pessoas. Eu quero mandar um alô para minha tia, minha vozinha, ainda mais agora que está isso da pandemia, não está podendo visitar. Minha vozinha lá no interior do Paraná que escuta o Católico Se Sabia, pode mandar um alô para ela. Então pode mandar aí também seu alô para as outras pessoas, para sua esposa, seus filhos, seus netos. Pode mandar um alô aí que a gente transmite aqui para vocês também. Um abração, pessoal, que Deus abençoe a cada um. Nos vemos na próxima semana com a graça de Deus. Deus abençoe muito e uma boa semana para todos. Até mais. Partiu!